Bom dia, crianças. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas e está chegando o dia das avaliações, não é? Dia 7 começa as avaliações e aí vocês já vão receber o cronograma, tá? E aí vocês vão dar uma lidinha no conteúdo que foi solicitado, vocês vão dar uma lida, uma revisada, tá bom? Para poder responder às avaliações. Contanto que aquelas atividades que você estava enviando continua na pontuação, tá? Não se preocupem, mas tudo bem. Nós vamos dar início hoje da página 106, onde nós paramos semana passada, não é? Nosso livro de história. Página 106 e 107. Vocês ficaram de responder, né? A partir do momento que assistem às aulas, responder a tarefa. Agora vamos ver se responderam corretamente, porque a gente vai dar aqui as respostas, tá? Vamos lá. Leia as sentenças abaixo com atenção e risque a palavra não, quando necessário, para torná-las verdadeiras. Os políticos não exigiram que Dom Pedro voltasse imediatamente para Portugal. Vocês riscaram a palavra não aí nessa frase? Com certeza vocês riscaram, né? Porque realmente é uma frase verdadeira, sim, ó. Os políticos exigiram, né? Então, é para riscar aí o não, tá bom? Dom Pedro I não aceitava receber ordens dos brasileiros. Essa sim, vocês não risquem, porque de fato Dom Pedro I não aceitava receber ordem dos brasileiros. Dom Pedro não foi coroado o primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Aqui também vocês vão riscar, né? Vocês riscaram o não, porque Dom Pedro foi coroado, tá? O príncipe regente acabou percebendo que as leis vindas de Portugal não pretendia transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. Essa daqui vocês com certeza arriscaram, né? Porque ele pretendia e não pretendia. Então risque aí o não. Segundo, relacione os anos e os acontecimentos. Letra A é 1822. Letra B, 1831, letra C, 1840, letra D, 1889. Então, vamos lá. Qual foi o ano da proclamação da República? Letra D, né? 1889. O novo imperador foi coroado e recebeu o título de Dom Pedro II. Em que ano foi isso? Letra C, 1840. Dom Pedro I voltou à Europa e deixou seu filho como herdeiro do trono. Letra B. Foi proclamada a independência. Letra A, 1822. Terceiro, marque com X qual governo enfrentou forte oposição, porque o governante era autoritário e desagradava a vários setores da sociedade brasileira. Então, foi o governo de Dom Pedro I, né, que vocês devem ter marcado aí. Quarto, complete as informações do quadro
comparativo entre monarquia e república. Aí tem, né, quem é o governante na monarquia? Um rei ou imperador, né? E na república, o presidente ou o primeiro-ministro. Assim que vocês colocaram? Pois bem, acertaram. Como é escolhido o governante? O cargo de governante na monarquia é passado de pai para filho. Agora, na república, é escolhido pelo voto popular. Em qual período existiu no Brasil a monarquia? De 1808 a 1889. E a república de 1889 até os dias de hoje, né? Quinto, Dom Pedro I se tornou o primeiro imperador do Brasil. Como foi seu governo? Ele não aceitava receber ordens, tá, dos brasileiros. Enfrentou uma revolta contra seu governo e decidiu voltar a Portugal. Em 1831, deixando seu filho Pedro de Alcântara, então com 5 anos de idade, em seu lugar, certo? O que foi o segundo reinado? Foi o período de governo de Dom Pedro II, que durou quase 50 anos, de 1840 a 1889. Agora, sexto, preencha a ficha sobre o reinado de Dom Pedro II. Idade com que Pedro de Alcântara foi deixado para governar o Brasil? 5 anos. Idade com que o imperador foi coroado e recebeu o título de Dom Pedro II? 14 anos. Tempo que durou seu governo? Acabamos de dizer, né? Quase 50 anos. Então, essas duas tarefinhas foi para... Aí vocês responderam, acredito que vocês devem ter feito tudinho, direitinho, tá? Agora vamos para a página 108 com Eu Gosto de Aprender. Eu Gosto de Aprender é a revisão do conteúdo e logo em seguida vem uma atividade. Agora essa atividade aí você vai fazer na hora que eu estiver aqui falando dela. Lê o que você estudou. Nós vimos nas semanas que esse ano até passaram, que em 1808 o príncipe Dom João e a corte portuguesa se mudaram para o Brasil, né? A cidade do Rio de Janeiro passou por grandes transformações, tá? Para abrigar cerca de 15 mil pessoas que vieram de Portugal. Nós falamos sobre isso, que eles começaram a construir, né, as casas para os nobres e os outros tiveram que sair das suas casas. Os portugueses que permaneceram na Europa estavam revoltados com a fuga de Dom João e da corte e começaram a exigir que ele voltasse para lá. Em 1820, estourou em Portugal uma revolução e o rei Dom João VI precisou voltar para garantir o trono. Ele deixou no Brasil como regente seu filho Dom Pedro. Nós falamos que regente é aquele que toma de conta quando, né, o principal não está, certo? Lembram? Em 7 de setembro de 1822, o príncipe Dom Pedro decidiu separar o Brasil do reino português e declarou o país independente. Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil
como Dom Pedro I. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono, isto é, renunciou, e voltou a Portugal. O herdeiro do trono era o príncipe Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Em 1840, o governo dos regentes decidiu adiantar a maioria de Dom Pedro para que ele começasse a governar como Dom Pedro II. O segundo reinado foi longo, durou de 1840 até 1889, quando então a monarquia foi extinta e se proclamou a República no Brasil, forma de governo que vigora até hoje, ok? Deu para entender a revisãozinha aí que a gente fez no Eu Gosto de Aprender? Agora, vamos à atividade. Assinale as decisões que foram tomadas por Dom João ao chegar com a família real ao Brasil. Eu vou ler apenas o que vocês vão marcar, tá? Apenas o que vocês vão marcar aí. Marque um X em abertura dos pontos às nações amigas. Marque um X. Construção de estradas para ligar São Paulo e Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Marquem também. Autorização para construir fábricas antes proibidas por Portugal. Agora já receberam, né, a autorização para construir. Então, marquem também. Marquem com X o acontecimento que abriu caminho para a independência do Brasil. Aqui, no segundo, você vai marcar só uma. Foi a transferência da corte brasileira e da sede do governo para o Brasil em 1808. Somente esta para marcar. Complete as frases. Em 1808, a França estava em guerra com a Inglaterra, tá? Para prejudicar a economia do país, que era o maior inimigo da França, o imperador Napoleão proibiu o comércio entre ingleses e demais europeus. Portugal, que era aliado da Inglaterra, foi invadido pelas tropas francesas. Para escapar da invasão, o governo português decidiu transferir a corte e a sede do reino para o Brasil. Quarto, complete as frases com as palavras certas sobre o momento da vinda da corte portuguesa para a colônia. A Europa estava vivendo um período de muitos conflitos. Navios ingleses acompanharam a viagem da corte de Portugal até o Brasil. Agora, vamos falar sobre a nossa independência. Não foi feita sem guerra, certo? Na época da independência, o Brasil estava dividido em províncias, que equivalem aos nossos estados atuais, certo? Nem todas as províncias aceitaram a separação de Portugal, por diversos motivos, como a presença muito grande de portugueses
no comércio ou de tropas portuguesas fiéis a Portugal, em algumas regiões. Assim, o governo de Dom Pedro I precisou enviar forças militares, tá? Forças militares por terra e por mar para combater quem se opunha à nossa independência. Houve lutas nas províncias de Cisplatina, atual Uruguai, que naquela época fazia parte do Brasil, da Bahia, do Maranhão, do Pará e do Piauí. Na província da Bahia, destacaram-se nos combates pela independência Joana Angélica, Maria Quitéria e Maria Felipa. Outro problema é que não havia soldados e oficiais brasileiros, certo? Em número suficiente. Por isso, o governo precisou contratar tropas estrangeiras para lutar a seu favor. Houve ajuda de ingleses e franceses. Os historiadores calculam que nessas guerras, que ficaram conhecidas como guerras de independência, morreram de 2 a 3 mil pessoas, a maioria combatentes, tá? Aí tem uma foto aqui, né, mulheres também participaram das lutas da independência, olha aqui, ó. Mulheres, certo? Mas morreram 2 a 3 mil pessoas. Vamos à atividade complementar. Coloque se a frase estiver certa e se a frase estiver errada. A independência do Brasil foi feita sem guerras? Pelo que eu acabei de falar, né? Você já vai pensar que essa está errada. Isto é, sem resistência de modo pacífico? Não, né? Porque a independência do Brasil foi feita, não foi feita sem guerra, né? Foi feita com muita guerra, muita gente morreu. Em algumas províncias, comerciantes portugueses e tropas fiéis a Portugal não aceitaram a decisão de Dom Pedro. Certo. Nas guerras de independência, o governo contou com a ajuda de tropas estrangeiras, francesas e ingleses, né? Eles tiveram que convocar outras tropas porque não tinha soldados suficientes, né? Não tinha oficiais brasileiros suficientes, então eles convocaram estrangeiros, então essa está certa. Não há registro de participação feminina nas guerras de independência do Brasil. Eu acabei de mostrar aqui uma foto, tá? Então quer dizer que está errada, certo? Em quais províncias brasileiras houve guerra pela independência? Cisplatina, Maranhão, Pará, Piauí, Bahia. Nas lutas contra os portugueses, participaram pessoas de todos os setores da sociedade, inclusive mulheres. Escreva o nome de uma mulher que lutou e da província onde ela vivia. Joana Angélica, Maria Quitéria ou Maria Felipa, na Bahia, tá? Tem até um livro aqui de Maria Quitéria, Walter Vestino, São Paulo. Ó, vocês que estão vendo aí, quiserem dar uma lida, uma pesquisada no livro de Maria Quitéria, é interessante. Ok?
Vamos falar aqui das datas comemorativas. Uma das datas comemorativas que a gente está retratando e falando aqui na história é sobre a vida dos índios, é sobre a vida dos escravos, não é? Então, aqui a priori o livro vai tratar da vida dos índios, né? O Dia do Índio. O Dia do Índio é celebrado em que dia, crianças? No dia 19 de abril, né? Nessa data, fazemos uma homenagem aos primeiros habitantes de nosso território. A partir de 1500, alguns grupos indígenas viveram ao lado de europeus e africanos e com eles se relacionaram, formando famílias. Por isso, muitos brasileiros têm um tataravô, um bisavô ou uma avó indígena, não é? Os povos indígenas brasileiros possuem enorme conhecimento sobre a fauna e a flora. Por que será? Porque era como eles viviam, né? Da caça, da pesca. Então, eles têm um vasto conhecimento disso. Tanto é que eles, das plantas, existem muitas plantas medicinais, né? Que foram passando de geração para geração o conhecimento disto. Com eles, os europeus aprenderam a consumir diversos alimentos, incluindo raízes, plantas, sementes e frutos. Observe a cena abaixo de crianças indígenas. Circule os elementos que fazem parte da cultura desse povo. Olha essas crianças aí que vocês estão vendo. Então, tudo isso aí faz parte do elemento, faz parte aqui dos adereços dela, né? Tudo. É colar, é enfeite de madeira no nariz, é pulseira, alimentos, pintura no rosto, bracelete. Então, tudo isso aí faz parte da cultura dos índios, né? Então, você pode circular aí todas as palavras, tá? E aí essas crianças Yanomami exibem alimentos colhidos na floresta. Então, eles colheram esses alimentos aí na floresta. Outra forma também outra data comemorativa que nós falamos, que nós estamos falando na história, é os escravos, né? E o dia da libertação dos escravos. Os escravos passaram por muitas lutas. A guerra era constante para eles conseguirem a alforria, né? A libertação. Eles eram massacrados, apanhavam, mortos, porque se não trabalhassem, eles não comiam, apanhavam. Então, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que libertou a população escravizada no Brasil. Aí tem aqui uma figura, certo? Aqui uma figurinha da Lei Áurea, tá? Da libertação aqui deles, no dia da libertação. Essa cena representa homens escravizados caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro. Olha só como eles caminhavam acorrentados para não fugir, porque os senhores já sabiam do engenho, né? Quando eles lembro que o Zumbi de Palmares inventou a fuga e tudo. Ele era o capitão das fugas. E aí eles tinham que andar acorrentados nas ruas, tá? Negros acorrentados, levando para a cadeia. O jantar que foram buscar no hospício da misericórdia. Não é? Então, assim, eles levando, né? Aqui. Então, eles precisavam dessa libertação. E lembra quando eu falei que quando eles receberam essa libertação, eles não sabiam o que fazer? Pois é, não sabiam o que fazer, porque não tinham trabalho, não tinha renda, não tinha como comer. Muitos deles preferiram até ficar
escravizados, certo? Então, agora aí a página 113, você vai responder, certo? Página 113 só, porque você vai ter que estudar na semana que vem para a sua avaliação. Então, você vai responder apenas a página 113 para dar tempo aí para você estudar, tá? Para a sua avaliação. 113, ok? Aí você vai dar uma relida, não precisa ler tudo não, tá? Eu coloquei apenas três conteúdos, tá? Para que você revisasse para fazer a sua avaliação. A avaliação não tá difícil, tá bom? Basta apenas você se esforçar um pouquinho e aí vai dar certo, tá bom? Eu quero agradecer esse momento com vocês mais uma vez e até a próxima.